Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo tranquilo, tudo ok, graças a Deus, com a minha família também. Apesar da situação, né, aqui em Fortaleza, nós estamos aqui já com 68 casos de coronavírus aqui no Ceará. A cidade ela está de quarentena. Eu hoje só trabalhei até meio-dia, né? Sábado, dia 21 de março de 2020. E nesse momento eu estou em casa. E gostaria de conversar com vocês sobre um assunto bastante interessante que nós encontramos aqui na revista A Sentinela do ano de 2015. Muito bem. Gente, eu tenho procurado fazer vídeos com o objetivo de levar esclarecimento a respeito das contradições que nós encontramos nas publicações da Dona Torre, aquela que se diz a única gráfica verdadeira, né? Aquela empresa norte-americana. E de antemão, eu gostaria de agradecer o apoio que nós temos recebido no canal. Eu gostaria de agradecer as mensagens que eu tenho recebido através do meu WhatsApp, apoio, né? Comentários e também sugestões de várias pessoas do Brasil e de fora do Brasil também. Muito bem. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Caiu aqui um objeto. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um vídeo que nós temos lá no canal JWR. O título do vídeo é Ainda Não É o Fim. Esse vídeo foi feito pelo Edson Reis. É um vídeo bastante interessante. Eu posso até colocar esse vídeo aqui no canal, né, amanhã ou depois, tá bom? Já que eu vou estar em casa. E também gostaria de chamar a atenção de vocês para um vídeo que está lá no canal Fomos Testemunhas de Jeová, o canal dos meninos, né, do Manuel e do Raimundo, onde se fala a respeito das Testemunhas de Jeová e a questão do coronavírus, tá bom? Então, gente, são vídeos, né, que falam da questão das Testemunhas de Jeová com relação a essa pandemia global, né? E por essa razão eu resolvi, no momento, não fazendo um vídeo aqui no canal tratando desse assunto, né? Se bem que tem uma despertar bastante interessante. Inclusive eu já recebi mensagem de pessoas dizendo que as Testemunhas de Jeová estão utilizando essa revista Despertai para dizer que já haviam previsto, né, de acordo com a interpretação bíblica, aquela coisa toda, que eles já haviam inclusive previsto essa pandemia. Eu posso até fazer um vídeo aqui também amanhã e colocar no canal. Mas o que eu gostaria de tratar com vocês hoje é com relação à maneira como aqueles 8 velhinhos, a liderança das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, como é que eles usam a Bíblia e através das suas publicações eles vão conseguindo, gente, destaque para si mesmos. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Bom, mas eu gostaria, antes de citar a revista, de mencionar a revista A Sentinela de 2015, vamos já falar da revista. Eu gostaria de ler com vocês aqui o relato, as palavras de Jesus Cristo, registradas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 34 ao versículo 40, e nós vamos ler na própria tradução do Novo Mundo. Embora eu já tenha lido esse relato na versão João Ferreira de Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida revista, corrigida e fiel, eu quero ler com vocês, eu vou colocar aqui no fundo o print da tela da própria tradução do Novo Mundo, tá? Com a narrativa desse relato. São palavras que nós encontramos na tradução do Novo Mundo. E vamos ver como a torre de vigia, a Dona Torre, através daqueles 8 velhinhos, eles usam aquilo que está na Bíblia, as palavras do próprio Jesus Cristo, para conseguir destaque para si mesmos, tá bom? Então vamos lá. Diz assim o relato, Mateus 25, a partir do versículo 34, nós vamos ler até o 40. Diz assim: ali nós estamos tratando, nessa questão aqui, Jesus está falando daquela ilustração das ovelhas e dos cabritos, tá bom? Então o versículo a partir do 34, Jesus ele disse assim, ó: o rei dirá então à sua direita: venham vocês, abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome e vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede e vocês me deram algo para beber. Eu era estranho e vocês me receberam hospitaleiramente. Estava nu. Vamos continuar aqui do 36, né?
A câmera travou aqui. Então no 36 Jesus continua dizendo assim, ó: estava nu e vocês me vestiram, fiquei doente e vocês cuidaram de mim, eu estava na prisão e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Jesus falando do Filho do Homem, né? Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e o alimentamos? Quando foi que o vimos com fome e o alimentamos? Ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando o vimos como um estranho e o recebemos hospitaleiramente? Ou nu e o vestimos? Quando o vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? Veja que na ilustração de Jesus, os justos indagam isso para o Filho do Homem, quando ele voltar na sua glória, é o que diz o relato. Então eles não sabiam quando é que eles tinham feito isso para Jesus. Veja a resposta do rei, que é Jesus Cristo, no versículo 40. O rei lhes dirá em resposta: eu lhes digo a verdade. O que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. Essa resposta de Jesus, ela é bastante interessante, porque veja, se nós analisarmos o contexto, vejam que os justos, eles não sabiam como é que eles tinham feito algo de bom para o rei, para o Filho do Homem, Jesus Cristo. Então eles perguntam: Jesus, o rei, dirá a esse justo. Então, gente, veja que os justos, eles não sabiam quando é que eles tinham feito algo de bom para o rei, para o Senhor, e muito menos quem eram os irmãos do Senhor, do rei. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa sentinela aqui, ó. Sentinela de 15 de março do ano de 2015. Vamos ver como é que a Dona Torre, através daqueles 8 velhinhos do seu corpo governante, aplicam essas palavras de Jesus para dar destaque a si próprios. Vamos dar uma olhadinha? O artigo de estudo é esse aí, ó: apoio leal aos irmãos de Cristo. Esse é o artigo. Inclusive cita Mateus 25:40, ó: ao ponto que o fizeste a um dos mínimos destes meus irmãos, a mim o fizeste. Vocês estão vendo? Olha que coisa interessante. No parágrafo 7 desse estudo, olha que coisa interessante, diz a revista Sentinela. Primeiro, o estudo ele vai falar de como é que se entendia antigamente aquelas novas luzes, né? Como é que era entendido antigamente esta passagem bíblica. Então ele vai dizer que antigamente se entendia que as pessoas já estavam sendo, né, na época atual, classificada como ovelha ou classificada como cabrito, que as pessoas já estavam sendo separadas para a vida eterna ou para o decepamento eterno. Aí houve uma nova luz, e veja o que a Dona Sentinela diz a partir do parágrafo 7, daquele estudo lá, apoio leal aos irmãos de Cristo, que é um destaque para eles mesmos, né? Diz assim, ó: hoje houve uma nova luz. Hoje temos um entendimento claro da ilustração. Então ela reconhece aqui, a revista, que Jesus estava contando uma ilustração. Muito bem. Então, hoje temos um entendimento claro da ilustração das ovelhas e dos cabritos. A respeito da identidade dos mencionados na ilustração, Jesus é o Filho do Homem, o Rei. Muito bem. Os chamados de meus irmãos, que foi mencionado no relato que nós lemos, são homens e mulheres ungidos pelo Espírito que reinarão com Cristo desde o céu. Agora, o interessante é que na própria Bíblia, a identidade desses irmãos de Cristo, mencionados na ilustração, é desconhecida, mas a sentinela sabe quem é. Olha só que coisa interessante. A sentinela, ela vai além do que a Bíblia diz e consegue identificar a identidade desses que Jesus chamou de meus irmãos. Ela diz aqui que são homens e mulheres ungidos pelo Espírito, aqueles que, segundo eles, segundo a Dona Torre, vai reinar com Jesus Cristo lá no céu. As ovelhas e os cabritos, olha a explicação da sentinela, representam pessoas de todas as nações. Não se trata de pessoas ungidas pelo Espírito Santo, não se trata dessas pessoas.
Que dizer do tempo em que ocorrerá o julgamento? Agora veja, será perto do fim da grande tribulação, agora bem próxima. E os critérios pelas quais as pessoas serão julgadas ovelhas ou cabritos? Como é que as pessoas então, naquela ilustração de Jesus em Mateus 25, que nós acabamos de ler, como é que as pessoas serão classificadas como ovelhas ou como cabrito? A sentinela explica, veja, essa parte que está assinalada de azul. Tudo dependerá de como essas pessoas, tiverem tratado os irmãos ungidos de Cristo ainda na terra. Vocês estão vendo, pessoal? A dona Torre de Vigia, ela está dizendo que para você ser classificada, separada como ovelhas, para você ser separado como ovelha, você tem que tratar bem o seu Antônio Porres, ou Antônio Morris. Você tem que tratar bem o seu Samuel Herd. Você tem que tratar bem aquele outro que mentiu na Real Corte Australiana, o senhor Geoffrey Jackson. Você tem que tratar bem aquele que incentiva a não se fazer faculdade, o seu Gary Losh. Você tem que tratar bem aquele que faz careta, o seu Steven Led. Você tem que tratar bem o David Blaine. Você tem que tratar bem aquele membro novo do corpo governante, o Kenneth Cook. Você tem que tratar bem essas pessoas para que você se enquadre na ilustração de Jesus e você então seja separado como ovelha. Essa é a explicação da dona Torre de Vigia. Vocês estão vendo? Então veja, com o fim desse sistema tão próximo, novamente a questão do medo, né? Somos muito gratos por Jeová ter aos poucos esclarecido essa ilustração e as outras relacionadas a ela, registradas nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Quando ele diz aqui outras ilustrações relacionadas também a essa, está falando do escravo. Então eles puxam a sardinha para a sua brasa. Eles usam aquilo que está registrado na Bíblia, gente, para defender os seus interesses. Vocês estão entendendo? Veja, nós vamos já comentar sobre isso, né? Então veja que na questão de se obter o favor do Filho do Homem, o Rei, você tem que tratar bem o que ele chama aqui de irmãos de Cristo. Quem? Aquele que compra o uísque, aquele que diz que todo mundo vai morrer no Armagedon. Você tem que tratar bem aquele que usa relógio de 104 mil reais, que chega dançando nos congressos. Você tem que tratar bem aquele que mente para as autoridades. Você tem que tratar bem aquele que não quer que você estude de jeito nenhum, que tem uma formação superior. Você tem que tratar bem aquele outro que faz careta e que diz que a Torre de Vigia nunca ia pedir dinheiro, que nunca pediu e não ia pedir. E vem de maneira muito sutil incentivar as pessoas a fazer contribuições voluntárias. Tem que tratar bem essas pessoas para que você então não seja separado pelo Rei, pelo Filho do Homem como cabrito, mas como ovelha. Vamos para frente. Aí diz assim no parágrafo 16, ainda da mesma revista, viu? A revista, eu vou deixar a capa dela aqui, num cantinho aqui no vídeo, para você identificar de qual é a revista que eu estou falando, tá bom? Agora é a hora de ser leal. Olha o que diz o parágrafo 16, ainda do mesmo estudo. Satanás está travando guerra contra o restante dos irmãos ungidos de Cristo na terra. Então eles estão dizendo, a dona Torre está dizendo aqui, que esses aí, aqueles 8 velhinhos que são irmãos de Cristo, segundo eles, estão sendo perseguidos pelo diabo. É o que está dizendo a revista, né? E ele, Satanás, intensificará seus ataques à medida que o curto período que lhe resta está acabando. Olha só, veja essa parte que está marcada de azul. Apesar de terem de suportar provações difíceis, eu não sei que provações difíceis são essas, que o cara sai para comprar 12 garrafas de bebida alcoólica enquanto os irmãos estão pregando. Eu não sei que provação difícil é essa, que o outro usa relógio de 104 mil reais. Eu não sei que provação difícil é essa, que eles se hospedam nos melhores hotéis do mundo. Eu não sei que provação difícil é essa, que esses homens só andam de primeira classe. Eu não sei que provação difícil é essa, que eles vivem no Hotel Fazenda, lá nas imediações de Nova York, numa floresta, num local chamado Warwick, não é? Eles não gastam nada do próprio bolso e ainda recebem ajuda, como diz o livro Proclamadores, para as suas despesas. Eu não sei que despesas, mas eles recebem essa ajuda. E aqui está dizendo que são provações difíceis. Bom, cabe aqui o discernimento, né? Então,
Eles estão sendo perseguidos por Satanás e passam por essas provações difíceis. É o que está dizendo a Dona Torre por meio dessa revista, né? Aí diz assim, ó: os ungidos estão tomando a liderança na maior campanha de pregação da história. Agora é interessante notar que a gente não vê foto desse pessoal pregando, mas a gente vê eles no congresso lançando bíblias, né, a tradução do Novo Mundo, sendo aplaudidos, lançando vídeos, lançando livros, mas aqui diz que eles tomam a dianteira. Muito bem, parece que Jesus não agia assim não, pelo que me consta, né, segundo o que está na Bíblia. Aí diz, ó: sem dúvida, Jesus está com eles. Gente, será que Jesus estava comprando uísque com o seu Antônio Mois naquele domingo, lá nas imediações de Nova York, naquela loja de conveniência? Será que Jesus está usando um relógio de 104 mil reais? Será que Jesus chegou dançando no congresso? Será, gente? Será que Jesus estava com o Geoffrey Jackson quando ele mentiu na Real Corte Australiana? Mas a sentinela está dizendo que Jesus está com eles, porque eles são irmãos de Jesus, não é? Aí Jesus está com eles, ó, orientando seus esforços. Então Jesus ajudou, apoiou o Geoffrey Jackson a mentir, fez um esforço para mentir. Será que Jesus, ele apoiou, contribuiu com alguma coisa para o Antônio Barnes comprar aquelas garrafas de bebida alcoólica? Será que Jesus ajudou um esforço imenso para o Samuel Herd comprar relógio Rolex de 104 mil reais? Mas é o que está dizendo aqui. Vocês estão vendo? O parágrafo 16, né, o 17, ele diz assim, ó: o número cada vez maior de prospectivas ovelhas considera um privilégio. Olha, quem não é ungido e que é testemunha de Jeová, a sentinela está dizendo que essas pessoas consideram um privilégio apoiar os irmãos de Cristo, não apenas na obra de pregação, né? Sair de casa em casa, chovendo, fazendo sol, não agora porque está aí o coronavírus, né? Então não pode. É um privilégio ficar parado nas esquinas, puxando aqueles carrinhos, né? Ficar nas paradas de ônibus, nas entradas de shopping. Eles consideram um privilégio, é o que está dizendo a revista, né? Apoiar a obra de pregação, mas também de outras maneiras. Então é um privilégio. Por exemplo, essas outras pessoas, que ele chama aqui de outras ovelhas, ó, fazem contribuições financeiras, é um privilégio contribuir, e ajudam a construir salões do reino, aqueles salões que depois são vendidos para cristandade, né? Também ajudam a construir salões de assembleias e instalações de filiais. Eles trabalham como escravos, mas é um privilégio, segundo o que está dizendo a revista Sentinela de 2015, né? De 15 de março de 2015. Agora veja: além de obedecer, é um privilégio, gente, obedecer fielmente aqueles que o escravo fiel e discreto designou para tomar a liderança. Gente, é um privilégio ser escravo, é um privilégio você ser mandado, é um privilégio. A revista está dizendo isso. Fazendo isso, melhor dizendo, segundo a Dona Torre de Vigia, por meio da revista aqui, você não será classificado ou separado pelo rei como ovelha, como cabrito. Não será. Fazendo isso aqui, você vai ser, segundo eles, classificados e separados pelo rei como ovelhas. E é o mesmo que ter feito a Jesus, segundo o que está dizendo a sentinela. Gente, que absurdo um negócio desse. Eles distorcem aquilo que está na Bíblia para apoiar a sua autoridade, porque senão eles não têm autoridade. Eles distorcem até as palavras de Jesus para darem destaques a si mesmo. Mas vamos para frente. Então, na sequência do estudo, aí tem essa gravura aqui, ó. Veja aqui que nós temos algumas situações, né? Nós temos aqui uma pessoa pregando, é uma maneira de apoiar os irmãos de Cristo e, consequentemente, apoiar o próprio Jesus Cristo. Apoiar aqueles velhinhos lá de Warwick, você está apoiando Jesus, segundo a sentinela. Aí depois tem alguém construindo o salão do reino, né? Nós estamos vindo da esquerda para a direita. Depois alguém contribuindo, inclusive uma criança contribuindo, e o outro fazendo uma faxina no salão do reino. Fazendo isso, estão apoiando os irmãos de Cristo e, consequentemente, segundo a revista, a pessoa não será classificada como cabrito na ilustração de Jesus, mas será, segundo eles, classificada como ovelha. Vocês já pensaram? É uma lavagem cerebral, gente. É uma mensagem subliminar bem interessante. E aos poucos, as testemunhas de Jeová vão absorvendo isso. E aí começam a endeusar aqueles 8 velhinhos, né?
trata aqueles homens como se eles fossem realmente santos. É assim que a Testemunha de Jeová vê aqueles velhos, porque eu também já pensei assim. E aí, no parágrafo 18 do mesmo estudo, dessa revista aqui, diz assim, ó: em breve, os anjos soltarão os ventos destrutivos da grande tribulação. Ó, isso ocorrerá depois que todos os irmãos de Cristo, ainda na terra, tiverem recebido sua selagem final. Aí cita Apocalipse 7, do 1 ao 3. Antes do início do Armagedon, os ungidos serão levados para o céu. O seu Antônio Morris, o Geoffrey Jackson, Samuel Head, Kenneth Cook, Stephen Lett, David Blaine. Tá faltando aqui um, né? Me esqueci aqui. O Gary Lost. Eles serão levados para o céu, segundo a revista Sentinela. Eles vão para o céu. Mas Abraão não vai não, viu? Abraão não vai, Sara não vai, Jacó não vai, né? Isaac não vai, né? Não vão, mas eles vão, né? O pai de Jesus, José, o pai não vai para o céu, mas eles vão ser levados para o céu. É o que está dizendo a revista. Então, veja, depois que eles foram para o céu, para os que esperam ser julgados ovelhas, quer dizer, se você quer ser classificado pelo rei como ovelha, veja, agora é a hora de apoiar lealmente os irmãos de Cristo. Isso aqui é uma lavagem cerebral, gente. Isso aqui é uma lavagem cerebral na mente da Testemunha de Jeová, para endeusar, colocar aqueles homens num pedestal. Está entendendo? Então, gente, eles usam inclusive as palavras do próprio Jesus Cristo registradas na Bíblia para conseguir destaque, para eles conseguirem se sobressair entre as Testemunhas de Jeová. Isso aqui é um absurdo, gente, um negócio desse. Isso aqui é uma coisa sem pé, sem cabeça. Agora vamos voltar ao relato bíblico, tá bom? Eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte da tradução do Novo Mundo que está assinalada de verde. Ora, o rei ele chegou e então ele separou pessoas como ovelhas e separou pessoas como cabrito. Essa parte que está como cabrito eu não coloquei porque é muito longa, né? Para não alongar o vídeo, é muito comprido. Mas os justos, aqueles que foram vistos pelo rei como justos, eles se surpreenderam. Olha o relato, o que é que diz. Então, está aqui, Mateus 25, 37. Ó. Então, os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e o alimentamos? Senhor, quando foi que o vimos com sede e lhe demos algo para beber? Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor como um estranho e mesmo assim nós somos hospitaleiros com o Senhor? Né? Quando foi, Senhor, que nós vimos o Senhor nu e nós te vestimos? Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor doente? Quando foi que nós vimos o Senhor na prisão e nós fomos lá visitar? Veja, gente, eles não sabiam, eles não sabem o relato bíblico. As pessoas que são consideradas justas pelo rei, elas são consideradas justas porque são justas por natureza e fazem o bem por natureza. Está aqui o relato. Esses homens, eles ficam na sentinela dizendo que eles são os irmãos de Jesus e que merecem, que querem ser bem tratados pelas outras testemunhas de Jeová. Mas o relato diz que os justos, eles foram pegos de surpresa, eles nem sabiam qual o bem que eles tinham feito. É aquela história de faça o bem sem ver a quem. Mas eles se aproveitam desse relato para conseguirem destaque para eles mesmos. Gente, é assim, é simples, não tem mistério. É só a gente raciocinar um pouquinho. Esse assunto aqui, eu estive anteontem, hoje é sábado, quinta-feira, conversando com uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que eu não vou aqui identificar, porque essa pessoa ainda é testemunha de Jeová, está lá nas fileiras, né? Essa pessoa acompanha aqui o canal JW Nunca Mais e me chamou a atenção para esse relato. E eu fui pesquisar esse relato para fazer esse vídeo. Quando essa pessoa comentou isso, eu fiquei raciocinando, digo, rapaz, que coisa interessante, e fui pesquisar. Então, se nós analisarmos, está aqui o relato, os justos, eles não sabiam quem eram os irmãos de Jesus Cristo. Eles são justos porque são justos por natureza, porque são pessoas generosas, são pessoas de bom caráter, são pessoas fiéis, são pessoas tementes a Deus, são seguidores de Jesus por natureza.
Mas esses velhos aí lá de Warwick, essa liderança da Dona Torre, eles ficam na sentinela dizendo que são eles, ó, nos tratem bem, porque nós somos os irmãos de Cristo. Se você não nos tratar bem, não for leal a nós, você vai ser classificado como cabrito lá na grande tribulação. Você não vai ser separado por Jesus como ovelha, não. Mas o relato desmente, gente, esse pessoal. Desmente esses velhos. É só a gente raciocinar, né? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Mais uma vez, chamar a atenção de como esses homens são astutos, como esses homens são espertos, como esses homens são sutis. E dessa maneira, eles vão conseguindo manter no cabresto 8,5 milhões de testemunhas de Jeová. E eu, inclusive, fazia parte disso aí um dia desse. Mas graças a Deus saí dessa masmorra, desse calabouço. Tá bom? Então eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, agradecer mais uma vez o apoio no canal, eu quero agradecer os comentários, os likes, as inscrições e reforçar, né? Continue nos ajudando, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, compartilhe os nossos vídeos, não é? Deixe o seu comentário para que nós possamos ir juntos aprimorando aqui o nosso canal, tá bom, gente? O canal JW Nunca Mais. O nosso objetivo é levar informação para as pessoas que não sabem dessas práticas relacionadas à liderança das testemunhas de Jeová, tá bom, gente? Então fica aqui meu muito obrigado, eu desejo a todos vocês um excelente fim de semana, todo mundo em casa, né? Aqui em Fortaleza, inclusive amanhã os postos de gasolina não vão nem abrir. Hoje, sábado, estão funcionando de 7 às 19 horas, amanhã não abre, praia, tudo fechado, comércio, shopping, cinema, tudo, bar, tudo, lanchonete, tudo fechado aqui em Fortaleza. Então vamos aproveitar o fim de semana para nós ficarmos em casa, refletirmos, meditarmos. Amanhã, 10 horas da manhã, tem a pregação do Edson Reis, né? Lá no canal Pela Bíblia, né? Então vamos pensar em coisas espirituais, vamos nos edificar, vamos orar, vamos procurar nos aproximar mais de Jesus Cristo e de seu Pai, tá bom, gente? Então fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo e até a próxima, tá bom? Tchau, gente.